extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá, hoje vamos mergulhar fundo na história da propriedade aqui no Brasil, sabe? E também no mercado imobiliário. A gente juntou fontes que cobrem, assim, desde como os povos indígenas usavam a terra, aí passa pela chegada dos portugueses, as sesmarias, até chegar nas leis atuais e no jeito bem curioso como surgiu a corretagem de imóveis. O objetivo é entender mesmo como essa ideia de ter terra, de ser dono, mudou ao longo do tempo no Brasil. Para começar, vamos voltar lá atrás, né? Bem antes de 1500. As fontes mostram que os povos indígenas tinham uma relação bem diferente com a terra. Não tinha essa coisa de propriedade privada individual como a gente conhece hoje, certo? Exato. Era um uso mais coletivo, né? Ligado à necessidade do grupo, à tradição deles. A terra era, assim, um bem comum. Faz sentido. A lógica europeia, né? A propriedade privada. E isso fica bem claro a partir de 1534, com as sesmarias, que eram, enormes pedaços de terra que a coroa portuguesa doava. Para ocupar e explorar, né? Era essa a ideia principal. Basicamente isso. Ocupar e explorar economicamente. E um ponto que as fontes ressaltam muito: essas sesmarias podiam ser vendidas, podiam ser doadas, viravam herança. Isso não só criou um mercado de terras, ainda que inicial, mas já começou a concentrar a terra na mão de poucos, uma coisa que marca o Brasil até hoje, né? Com certeza, uma característica muito forte. Inclusive, olha só, existem registros bem antigos que sobreviveram. Um terreno em Salvador, acho que de 1548, uma sesmaria em Olinda, 1556. Sim, são marcos importantes nos documentos, mas é quase impossível dizer se foram os primeiros negócios, né? A gente não tem como saber. Verdade. E antes de ter lei organizada, registro formal, o que existia era o tal registro do vigário. Ah, o registro do vigário. Como é que era isso? Então, era bem informal. Basicamente, a posse era reconhecida ali pela igreja local, pelo vigário da paróquia. Mas era um sistema, assim, muito frágil, super descentralizado. Imagina o risco de perder documento, a confusão, pouquíssima segurança jurídica. Sei. Complicado. Aí, avançando no tempo, 1807. Chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro. As fontes descrevem um caos. A cidade era minúscula, sem estrutura nenhuma para receber a corte inteira. Nossa, nem um pouco preparada. Aí o príncipe regente simplesmente mandou requisitar as melhores casas. Pintaram PR, de príncipe real, nas portas. O pessoal na hora leu como ponha-se na rua, né? Ou até prédio roubado. Imagina a situação. Pois é, e essa crise de moradia, assim, forçada, acabou gerando uma demanda que ninguém esperava. Muitos portugueses que chegaram com a corte se sentiram meio na obrigação de compensar os antigos moradores que foram despejados. Entendo. E é nesse cenário, bem tumultuado, que aparece uma figura. Antônio Armando Mariano de Arantes Costa. Ele sacou a oportunidade ali e começou a fazer a ponte, a intermediar os acordos entre quem queria vender o direito da casa e quem queria comprar para indenizar. Nossa! Segundo algumas fontes, como o livro do Gildásio Lopes Pereira, ele é considerado o primeiríssimo corretor de imóveis do Brasil. Nasceu dessa confusão toda em 1807. Que origem, hein? Quase acidental para a profissão. Pois é. Imagino que a partir daí ficou óbvio que precisava de regra, né? De formalizar as coisas. Aí veio um sistema de registro de imóveis em 1828. Mas o grande marco legal mesmo parece que foi a Lei de Terras de 1850 e o Regulamento de 1854. Qual foi o impacto disso? A Lei de Terras de 1850 foi, sim, crucial. Ela tentou dar uma organizada na bagunça fundiária, acabou com as doações por sesmarias e disse que para ter acesso à terra pública agora só comprando. Certo. Além de fortalecer o registro formal nos cartórios, a ideia era, pelo menos no papel, limitar os latifúndios e facilitar o acesso para pequenos proprietários. O resultado principal foi, de fato, um aumento da segurança jurídica. Deixou para trás aquela precariedade do registro do vigário. Entendi. Mas,
É importante dizer que, na prática, essa lei também acabou dificultando o acesso à terra para a população mais pobre, para os imigrantes que chegavam. Faz sentido. Bom, e dando um salto grande agora, vamos para a Constituição de 1988. Ela mantém a propriedade privada, mas traz uma ideia nova, importante. Sim, a Constituição de 88 reafirma a propriedade privada é um direito fundamental. Só que ela adiciona uma condição bem significativa: a função social da propriedade. Função social. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o direito de ser dono não é absoluto, entende? A terra, o imóvel, tem que cumprir um papel para a sociedade. Seja gerar emprego, ser produtiva, servir de moradia, respeitar o meio ambiente. Não pode ser só para especular ou ficar lá parada improdutiva. E a Constituição também prevê a reforma agrária como um instrumento para ajudar a promover essa função social e uma distribuição de terra mais justa. Entendi. Então, recapitulando rapidinho, a gente saiu do uso comum indígena, passou pela concentração de terra, que começou com as sesmarias, de informalidade do registro do vigário, o nascimento da corretagem no meio do caos da chegada da corte no Rio, até chegar nas leis que tentaram organizar tudo, como a Lei de Terras, e culminando nessa ideia de função social na Constituição atual. Ufa, que trajetória! Exatamente. Uma história bem complexa, cheia de idas e vindas. E fica a reflexão, né? As fontes mostram como é difícil achar o primeiro imóvel negociado, por causa da informalidade lá no começo e da natureza das cismarias, que eram doações gigantes. Pensando nessa história longa de concentração de terras e depois as tentativas de regular, como a Lei de 1850 e a Constituição de 88, com a função social, como será que essa tensão, entre concentrar a terra e tentar regular, ainda aparece nos debates de hoje sobre acesso à moradia, sobre reforma agrária, sobre como as cidades crescem no Brasil? É uma questão que continua super atual, sem dúvida. Muito presente.